Quando eu era adolescente, um dos filmes que eu mais gostava e que assistia regularmente era Efeito Borboleta. Esse filme, ele tem uma narrativa muito envolvente e que esclarece como uma decisão errada que você pode tomar no tempo presente pode influenciar no seu futuro, alterar completamente seu futuro. Nesse filme, o personagem principal tinha, por exemplo, a oportunidade de, a cada erro que ele cometesse no presente, alterava, portanto, o futuro, mas ele tinha a oportunidade de voltar ao passado para consertar determinados erros que ele havia cometido. A gente bem sabe que na vida real não é bem assim. A gente sabe que a gente toma determinadas decisões que podem acarretar em resultados drásticos e a gente não quer isso para nossas vidas. É por isso que no vídeo de hoje eu venho esclarecer como você pode, principalmente nesse tempo de pandemia, tomar decisões corretas com base no que Deus pode estabelecer para a sua vida. Então é muito importante que você anote esses pontos principais, porque eu já tenho vivenciado eles. E quando a gente vive a palavra de Deus e transmite ela para as outras pessoas, ela é bem mais eficaz, porque a gente tem provado do que Deus tem trabalhado em nossas próprias vidas. E antes de continuar o vídeo, eu só peço uma única coisa: se inscreve no canal e ativa o sininho para que você possa receber mais materiais de diferentes temas bíblicos e que vão construir, vão consolidar sua vida espiritual nessa caminhada cristã, como a minha está sendo consolidada, porque eu também sou cristão e preciso desse crescimento espiritual também. Vamos ao vídeo. Então, quando a gente fala de decisões, a gente vê na Bíblia diversos personagens bíblicos que tomaram decisões que alteraram drasticamente seus futuros, e a gente sabe que no mundo real, uma decisão que você toma hoje não pode ser consertada a longo prazo, ou às vezes não pode nem sequer ser consertado o erro que você possa cometer lá no futuro. A gente vê, por exemplo, o caso de Ló e Abraão. A gente vê que Ló, ele tomou decisões com base no que ele via no natural. Na passagem bíblica em que os pastores de Ló brigam com os pastores de Abraão, Abraão sugere a Ló que ele possa escolher a terra melhor para ele. E a gente vê que na Bíblia a decisão de Ló, ela foi tomada com base no âmbito natural, com base naquilo que ele estava vendo que era mais verde, mais abundante. Então, quando você toma uma decisão no âmbito natural, esse é o primeiro ponto que você deve considerar, você tem uma alta probabilidade de errar, porque o homem é espiritual. Então, toda decisão que a gente toma é com base no que o Espírito de Deus pode falar ao seu coração, ao seu espírito, que é a mesma coisa. Então, veja, nesse exemplo bíblico, você vê que Ló, sendo sobrinho de Abraão, eles poderiam sim conviver bem, mas chegou um momento que no âmbito natural, tanto o gado de Ló quanto o gado de Abraão não sustentariam, não poderiam se sustentar com base na campina que estava disponível. Então, Ló teve que escolher e infelizmente ele fez a pior escolha, mesmo no âmbito natural, sendo a melhor, aquela que estava mostrando para ele campos verdejantes, abundantes ou coisas do tipo. A gente vê que ao longo dessa história Ló foi parar numa cidade um pouco depravada, chamada Sodoma e Gomorra. E o povo daquele local era um povo hostil, um povo que praticava a imoralidade sexual de diversas formas, e Ló foi parar justamente nesse ambiente. Mas ao longo da narrativa da história de Ló, a gente também vê que Deus dá novas chances a ele para que ele possa ser direcionado para a salvação. Ele diz, por exemplo, que Ló deveria tirar tanto ele quanto a família dele daquela cidade, mas Ló, ele meio que fica hesitante, mas ao fim das contas ele decide. E é essa decisão que é o importante, ele decide sair da cidade. E Deus dá mais uma advertência: olha, quem você levar não pode olhar para trás, né? E a gente sabe ao longo da história que a esposa de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Então veja, cada decisão que você toma influencia aquilo que você vai viver lá no futuro. Logo em seguida que Ló sai daquela cidade, Deus adverte que ele deve ir para as montanhas e deve habitar lá. Mas ele sugere ao anjo, ao mensageiro de Deus, que ele deveria ir para um vilarejo. Mas observe, o anjo em si, ele na antiga aliança, ele representa a própria voz de Deus. Então o anjo estava direcionando ele para ir em um determinado ambiente, mas no âmbito natural ele queria ir para outro, no tempo errado. Então Ló vai para um vilarejo. Permanece lá por um tempo e só depois lembra que deveria ir para as montanhas. Quando você lê a Bíblia em detalhes, você vai ver os nomes desses locais, eu não lembro ao certo, mas o mais importante da mensagem é: quando Deus te dá uma direção num tempo específico e você desobedece essa direção, você vai sofrer consequências. Porque para Deus o que importa é o tempo dele. O que importa é a direção que foi dada por Deus para aquele tempo específico. Então, no tempo de pandemia, você não pode vacilar.
Você tem que ouvir a voz de Deus. E como você pode ouvir a voz de Deus? Lendo as Escrituras, orando em línguas, que é um tipo de oração que eu vou trabalhar, vou apresentar para vocês em outro vídeo, mas que mais importante de tudo é ler as Escrituras e esperar que a voz de Deus, por meio do seu Espírito recriado, possa falar com você. E quando você sabe que Deus está falando com você? Quando justamente aquela voz é respaldada pela palavra. A voz fala a palavra. O diálogo que está internalizado em você é a palavra de Deus que você leu em algum momento da sua vida e começa a falar com você. Então, um dos modos principais que eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus é esperar que Ele fale. Muita gente acha que oração, por exemplo, é só um monólogo. Você falar e não esperar Deus falar. Pelo contrário, é você falar e esperar a voz de Deus vir ao seu espírito. E quando ela vem justamente trazendo versículos específicos que respaldam que realmente Deus está falando contigo. Mas veja, o homem na antiga aliança nem sequer tinha o Espírito Santo de Deus morando nele. Por isso essas intervenções eram extraordinárias. Por exemplo, a aparição de um anjo. Mas observe, Ló ele não obedeceu no tempo certo e como consequência final, a gente vê que as filhas de Ló, aqui se safaram com ele daquela cidade, fizeram relações sexuais com ele e, como consequência, o pecado de que ele tanto fugia alcançou ele nas montanhas. Então veja, é uma situação triste, é uma situação no qual foi como resultado das decisões que ele tomou errada lá no passado e que agora ele estava sofrendo as consequências no futuro. Mas isso é uma advertência para que a gente venha se relacionar com Deus de tal modo que a gente não passe por sofrimentos drásticos nessa vida. Eu, por exemplo, nessa semana passada, eu tive uma decisão difícil. Eu tive que fazer uma cirurgia específica no meu corpo. Mas o Espírito Santo, ele falou que eu deveria fazer essa cirurgia. Mas observe, se eu não fizesse a cirurgia, eu teria consequências graves lá no futuro. Ou, possivelmente, nem estaria aqui mais com vocês. Mas o que mais importante é, quando Deus te dá uma direção, geralmente Ele fala pela palavra. E é o principal meio de Deus falar. Deus pode falar por uma placa de um carro, pode falar pela natureza, pode falar por um irmão em Cristo que esteja na sua congregação, diversas formas, mas a principal e a maior de todas é por meio da própria palavra dele. Quando você lê, medita e a voz da consciência vem trazendo versículos específicos para você. Então veja, essa história de Ló foi trágica, o final não foi tão feliz e a gente vê outros personagens bíblicos que tiveram diversas oportunidades de tomarem as rédeas da sua vida e trilhar uma vida com Deus, mas não tiveram. Um exemplo que eu quero trazer aqui como última análise para você é o exemplo de Judas. Ele passou mais de 3 anos com Jesus e mesmo assim ele não se arrependeu. Certa vez Jesus diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito, menos um. E ele se referia justamente a Judas Iscariotes. Então veja, um personagem que teria todas as chances de se redimir com o Senhor, de permitir ser lavado pelo Senhor, mesmo ouvindo palavras de vida eterna do Mestre, não decidiu tomar os caminhos de vida eterna que ele tanto pregava. A gente vê que o final dele foi completamente trágico, a tal ponto que ele próprio se enforcou. Então veja, biblicamente, decisões erradas influenciam no futuro, que não é tão legal, e eu quero trazer para você nesse tempo de pandemia. Vai tomar uma decisão específica, vai tomar uma decisão que é muito importante, consulta o Espírito Santo de Deus, juntamente com a palavra. Então a palavra e o Espírito e a palavra são fundamentais para que você tenha uma vida cristã de sucesso. E eu desejo muito esse sucesso, tanto para mim quanto para vocês. Então a gente está crescendo junto, espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe com quem você ama e espero principalmente que a gente possa praticar mais a palavra de Deus e a gente possa crescer espiritualmente, um caminho no qual Deus pode nos levar a níveis maiores. Mais uma vez agradeço por estarem assistindo esse vídeo, espero que vocês curtam, compartilhem com quem você ama, se inscrevam no canal e espero também que esse vídeo possa estar contribuindo com você nesse tempo de pandemia. E eu quero que vocês saibam que são mais que um número, mas são o melhor de Deus. Shalom!